Então vamos lá, assim, eu vou começar pela primeira dúvida de muitas pessoas que estão iniciando no mercado de investimentos, que é o seguinte: saber, conhecer um pouquinho sobre os tipos de investimento. Então vamos lá, basicamente a gente tem dois tipos de investimento, macros de investimento, né, que são os investimentos focados em renda fixa e os investimentos focados em renda variável. Qual a diferença dos dois? Pelo menos assim, uma forma que eu associo uma diferença bem prática dos dois. Renda fixa é aquele tipo de investimento que ele é mais seguro, mais conservador, porém por outro lado, o retorno financeiro dele ele é menor. Já a renda variável é aquele investimento que tem um grau de risco maior, é aquele investimento que você pode dizer alguns mais agressivos, né? Sai da zona de conforto, mas que em compensação a rentabilidade e os ganhos com esse tipo de investimento são maiores. E aí exemplos, né? Exemplos de investimento em renda fixa. A gente tem o macro, no exemplo principal, que é a poupança. Mostra muito isso, né? É um investimento tido como seguro, mas por outro lado a rentabilidade dele é muito baixa. E a gente tem outros investimentos, né, nessa linha, que tem retornos financeiros até maiores do que a própria poupança. Tesouro Direto, que é um investimento mais seguro do que a poupança e que por si só já dá um retorno maior. CDBs, enfim, essa linha de investimentos que são considerados renda fixa, né? Mais conservadores com retorno menor. E renda variável, quais são os investimentos de renda variável? São esses que você tem um grau de risco um pouquinho maior, mas com retorno também maior. Por exemplo, aí entra as ações, fundos imobiliários, mercado de Bitcoin, ETFs, enfim, esses tipos de investimento que vão proporcionar um risco maior, mas que também vão proporcionar um retorno maior. Então, de forma resumida, a grande diferença é essa. Quando a gente fala em investimento em renda variável, eu vou estar falando principalmente nessa página. O meu foco principal é fundos imobiliários e ações. Eu falo um pouco sobre outros tipos de investimento, mas mais para frente eu pretendo falar mais. Mas inicialmente eu acho que isso é uma boa porta de entrada para o investidor. Então, quando eu falar renda variável, associe diretamente a fundos imobiliários, ações e etc. Quando eu falar renda fixa, associe a Tesouro Direto, CDB, poupança, enfim. Então, essa é a grande diferença. Então, gravem aí: renda fixa, mais conservador, menor risco, menor retorno. Renda variável, mais agressivo, menos conservador, né? Maior retorno, mas também compensação, um maior risco. Beleza?